reportagem especial de hoje conhecemos o jovem escritor que, nesta pandemia, quis combater a solidão dos mais velhos de uma forma original. André Pereira faz retratos de idosos através de uma antiga máquina de escrever. Olá, Celeste. Bom dia. Bom dia. Eu sou o André e vou fazer o seu retrato. Retrato falado. Retrato falado que vai ser retrato escrito. Escrito. Pode ser? E esse retrato depois dão ou não? Sim, claro. O retrato vai ser seu. Bom, obrigada. E a minha primeira pergunta é: quem é a Celeste? Eu sou uma pessoa, bom, não digo desiludida, mas acomodada, direi. Achei a minha casa onde gostava muito de estar, como todo mundo, acho eu. E tive que vir para aqui, forçosamente por causa de uma doença. E vim para aqui para me recuperar. Mas a verdade é que eu gostei imenso disso. Ainda experimentei voltar para casa e fui. Mas depois senti-me, porque eu vivia sozinha e vivo, senti-me muito só. Eu sentia solidão demais. E aí voltei. Tenho muitas saudades das crianças. Muito. O que é que fazia? Como? O que é que fazia? Professora do ensino básico. Sinto saudades das crianças e do ensino como ele era feito no meu tempo. Principalmente dos pequeninos, quando via as mãozinhas assim a descobrirem tudo. Fantástico. Era como um escultor ali a dar forma à rocha, à pedra. Eu sentia isso nos pequeninos. É com um olhar doce e saudade na voz que Celeste Simões recorda os tempos de professora. À sua frente, André, outrora jornalista, vai fazendo perguntas e apontando o que houve. O objetivo é, porém, diferente: construir o retrato de Celeste na antiga máquina de escrever. Esta ideia nasceu em 2013. Fui escrever retratos para a Feira do Livro. Peguei na minha máquina de escrever, fui para a Feira do Livro de Lisboa e fui escrever para quem se sentasse à minha frente. Não há nenhuma obrigatoriedade. As pessoas sentam-se à minha frente, falam ou não falam, eu apenas olho para elas, ouço o que elas têm para me dizer e escrevo. Naquele período de 2020 ainda não sabíamos muito bem o que era a pandemia. Eu fui a um lar de idosos a convite de uma amiga, escrevi lá alguns retratos e a partir daí veio essa vertente de escrever retratos em lares de idosos. E lembra-se da sua infância? Quase nada só nisto, porque eu tive muito reduzida, muito... Enfim, muito acanhada, direi. Nunca brinquei, afinal nunca brinquei. Porque eu sempre gostei de falar. Também há momentos de silêncio, que sabem bem. Mas normalmente eu não gosto muito. Mas tem tido alguns momentos de silêncio ao longo da vida? Sim, muitos. Hoje em dia, Celeste diz já não se sentir tão só. O lar onde vive, em Orém, tornou-se a sua casa, mas as saudades dos passeios roubados pela pandemia chegam a doer. E agora, como é que está a viver com o Covid? Como é que se consegue viver com o Covid? Nós tivemos aqui Covid, mas superamos isso e agora a vacina não acontece porque tivemos Covid. Porque quando formos, eu falo por mim, quando for vacinada fico mais livre, que eu tenho saudades do mar, muito. O que é que gosta no mar? Tudo o que ele é bravo e manso. Tudo o que é bonito tem aquela parte agressiva. Tudo o que é bonito também tem o lado feio, não é? É verdade. Celeste não vê o mar desde que a pandemia começou. Confessa a André que sonha com a bravura das ondas e com a coragem que os surfistas têm para enfrentar a fúria do desconhecido. Imagina-se ali também, fora das paredes do lar, na liberdade do oceano. Durante cerca de 1 hora, André ouviu Celeste e, tecla a tecla, foi anotando a sua história. Agora, chegou à altura de lhe ler. Então, retrato escrito de Celeste. Não desiludida, acomodada. Que a vida
tem tido quase nada de companhia, mas tem sido alegre sozinha. Lembra as mãozinhas que tinham as crianças que ensinava, pequeninas escultoras, e ela uma, sendo tantas professoras. E sempre que o tempo deixa, vai passear, não saindo, vendo o mar com que sonhou. Olhava e era multidão, sentindo a solidão, afinal, nunca brincou. A leitura e todo o momento envolvente valeram não só a André, mas também à equipa da Record TV rasgados elogios. Olha, vocês são fãs no trabalho, é verdade. Só quem vos vê e assiste, como foi hoje, é que valoriza e sabe o vosso trabalho. Como é que tem sido este período de pandemia? Trouxe uma solidão ainda maior? Foi e é um pesadelo mesmo. Eu costumo dizer, eu não matei ninguém, estou presa. Estamos presos. Porquê é que não nos vêm vacinar? As vacinas fazem muita falta. A Celeste chegou a ter Covid, não? Sim. Teve? Aqui dentro tivemos todas. E como é que passou nessa altura? Não passei mal, mas sempre com aquele receio, não é? Ainda faleceram alguns, mas graças a Deus não. Estou aqui a ser entrevistada. Depois de Celeste, o processo repete-se, desta vez com António Freitas, de 95 anos. António foi carpinteiro durante praticamente toda a vida, não só em Portugal, mas também em Moçambique e na África do Sul. Casou em 1950, depois de 1 ano e 11 dias de namoro. Conta a André e à máquina de escrever como foi o primeiro momento em que esteve a sós com a mulher e as palavras que ouviu da boca daquela que seria o seu eterno amor. Vou dizer uma coisa, espero que não fiques ofendido. Se vens com interesse de me faltar o respeito em atitude ou em palavras, ou seja em que for, não vale a pena a gente começar. E depois eu olhei para ela e comecei a rir e foi assim. Chegastes para mim. Era dessas mesmo que eu queria encontrar uma. Portanto, já estou a ver que o nosso namoro está bem começado. António garante que durante décadas e décadas de casamento foram sempre felizes, mas a expressão muda quando recorda a infância. Desde criança comecei a trabalhar com o meu pai, que era carpinteiro. Fazíamos vasilhas, fazíamos dornas, fazíamos toda a colher de carros, carroças. Serviço arrastado, serviço amargurado. Precisamente em busca de uma vida melhor, António foi trabalhar para a África e conta a André a espécie de rasteira que pregou à mulher para que a conseguisse convencer a ir ter consigo. Escrevi uma carta e mandei-lhe dizer: esta é a última carta que te mando. Não contes comigo, nem com dinheiro, nem me esqueças que eu não te respondo mais. Que tu é que és a culpada porque recusas-te a vir pelo pé de mim. Ela então aí pensou mais ou menos e decidiu a ir. Foi lá ter. Se não fosse assim, ela não ia. Mas eu dei-lhe aquele aperto. Eu nunca o fazia, nunca tinha coragem de abandonar. E viveram lá durante quantos anos? Vivi lá 30 anos, 7 em Moçambique e 23 na África do Sul. E foi o tempo melhor que eu tive na minha vida, foi aquele. Agora, os dias de António são passados num lar em Orém, onde vive desde que a mulher faleceu com Alzheimer. Também ela aqui esteve. E durante 6 anos faltei aqui 2 dias. Um dia estava a levantar a minha mulher lá no quarto e estava lá a calçar as meias, estava lá assim a ajeitá-la e vai uma senhora que lá estava a cuidar também da outra. Olha lá, quem é que ensinou a lidar com a sua mulher? Então não foi ninguém. Então, mas veja uma dedicação para você calçar as meias. Oh, minha senhora, os trabalhos ensinam a gente. E eu tenho ganhado muita experiência a lidar com os doentes, tenho ganhado muita experiência com a minha mulher. Sente saudades da sua mulher? Muitas, 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 muitas. Depois de ouvir a história de António, foi assim que André o retratou. Retrato escrito de António. As forças estão-se a acabar, mas há vontade e há saudade o tempo inteiro da vida de carpinteiro lá fora, sozinho e com a mulher. Deu-lhe um aperto para a ter perto, uma mulher em condições,
desde vizinhos, juntaram os trapinhos e os corações. E só houve obrigações de a estimar. E só assim, dessa maneira, foi capaz de a amar mais do que madeira, até ao fim. Está bem feita. Está bem feita. O que é que achou desse retrato que tem aí na mão? O que é que eu gostei? Foi de tudo. António e Celeste recordaram as respectivas histórias de vida e André, o jovem de Leiria que já tem 2 livros da sua autoria e 3 como fantasma e que escreve para televisão, rádio, teatro e cinema, conta-nos qual a mais-valia deste projeto. O que me dá mais gozo é ver a reação das pessoas e sentir que, de certa forma, lhes toquei lá dentro e mexi lá num nervo qualquer que as fez sentir. Recordas-te assim de alguma história em particular que te tenha marcado, que te tenha emocionado? Estava com a minha máquina de escrever e um senhor muito grande senta-se à minha frente, com um ar desafiador. Perguntar o que é que este palerma está aqui a escrever. E sentou-se à minha frente, eu olhei para ele, escrevi o seu retrato e a feição dele mudou e começou a chorar. E ele disse que era assim que ele se via e era assim que ele gostava que as outras pessoas o vissem. Notas que esta pandemia ainda veio trazer mais solidão? O que é que te contam? Ou seja, veio agravar ainda mais a solidão de quem já estava nos lares de idosos? Eu acho que, à partida, quem está num lar já tem uma certa barreira para o mundo exterior. E não é o caso de toda a gente, felizmente, mas há muitos idosos que acabam por ser depositados nos lares. E com a pandemia acabou por haver uma dupla barreira, com a obrigação de haver afastamento ou de haver distanciamento físico e não social. Acho que acabaram por se tornar mais sozinhas. Precisamente para combater a solidão e levar um pouco de emoção a quem vive nos lares, André Pereira pretende continuar de norte a sul do país as visitas aos idosos, sempre na companhia da velha máquina de escrever, porque ir ao fundo das memórias pode até gerar angústia e saudade, mas dá também um novo alento a quem tem uma vida inteira para contar.